Fala galera, beleza? Aula de hoje sobre o artigo, o uso adequado do artigo. Galera, interessante a gente salientar a utilização do artigo porque muitos candidatos, muitos alunos banalizam esse termo, tá? Banalizam o uso desse termo, cometendo um erro muito grande, já que todas as provas hoje, as bancas, elas trabalham utilizando o texto, retirando do texto, trabalhando muito com o texto, ou seja, utilizando recursos da compreensão e interpretação constantemente. Então, não dá mais para eu diminuir a importância, seja ela qual for, de qualquer classe gramatical. Tá certo assim? Então vamos se atentar bastante ao que está sendo dito aqui e o que a gente vai trabalhar lá no Resumex, lá nos exercícios. Certo? Beleza, vamos lá. Artigo. O que a gente tem que ter em mente? O que é o artigo? Tá? Vamos ao conceito. Palavra que acompanha o substantivo com um propósito determinado. Determiná-lo de maneira específica ou de maneira geral. Quando eu falar de maneira específica, eu estou falando dos definidos. E de maneira geral, eu estou falando dos indefinidos. Artigos definidos e indefinidos. E quais são eles? Vamos lá. Definidos. O, a, os, as. Indefinidos. Um, uma, uns, umas. Tá? Esses aqui são os artigos. Então, são simples, são fáceis de você memorizar, cristalizar em sua mente. Tá? Agora, vamos a alguns pontos que a gente deixa passar muitas vezes de maneira despercebida, tá? Desatenta. Primeiro, o artigo. Ele é uma classe variável, tá? Ou seja, flexiona-se em quê? Em gênero e número. Para concordar com o substantivo. A referência do artigo sempre será o substantivo. Ele é sempre a referência lá dentro do texto, o contexto que vai ser apresentado para a gente. É sempre essa referência, sempre essa relação. Tá? Então a concordância tem que ser precisa quanto ao substantivo. Tá? Ele não vai simplesmente estar no plural, no masculino, ou no feminino, ou no singular, de qualquer jeito. Ele tem um propósito. É essa concordância, tá, com o substantivo. Se aparece o menino caiu, por exemplo, o o sim vai estar de acordo com esse substantivo. Se aqui está menino, aqui está o. Esse outro é no singular porque o substantivo está no singular. Se aparece aqui menina, nunca, em hipótese alguma, vai estar o O. Tem que estar o quê? O A. E se menina estiver no plural, meninas, automaticamente esse A vai estar, esse artigo vai estar também no plural, concordando com o substantivo. Certo? Então isso tem que estar sempre na minha mente. Tá bom? Bem esclarecido. Tá certo assim? Certo, galera? Então vamos lá, ó. Partindo do que já foi dito quanto ao artigo, tá? O artigo também
vai estar relacionando-se dentro de três campos: o morfológico, o semântico, a partir aí do contexto, né, apresentado, e também o sintático. Certo assim? Então, ele vai ser sempre trabalhado dentro desses três campos: morfológico, semântico e sintático. Nós já vimos o conceito, vimos a sua classificação e vimos também que ele está sempre em concordância com o substantivo, em gênero e número. Por isso que ele também tem essa capacidade de variar, de flexionar-se. Certo assim? Ainda dentro do campo morfológico, vamos ter um outro exemplo aqui. Durante a reunião, o deputado propôs Durante a reunião, o deputado propôs um acordo. Galera, ó, eu tenho aqui deputado. Deputado é o quê? Um substantivo, certo assim? E tem um artigozinho aqui, o, certo? Perceba que nessa frase aqui, nesse fragmento de texto, quando eu digo durante a reunião o deputado propôs um acordo, esse o deputado já nos passa a ideia de um deputado protagonista dentro de um conflito aqui apresentado. É alguém importante, é alguém que se espera um posicionamento. Então, é o deputado em específico, tá? Alguém para resolver toda essa situação aqui. Já se eu colocar aqui um no lugar do o, a gente não determina, não define da mesma maneira que no exemplo anterior. Durante a reunião, um deputado propôs um acordo. Um deputado. Aí não mais um deputado em específico, aquele que estava sendo esperado, mas sim qualquer deputado que estava lá na Câmara, lá, junto com os demais. Tá? Alguém levantou a mão e citou alguma questão. Então, isso é muito importante a gente estar percebendo, tá certo? E vai também estar atrelado aí ao campo semântico, certo? Continuando, a gente falou de casos. A gente continua falando, né? Dentro do caso morfológico, a gente vê já o semântico e o sintático. Mas dentro do campo morfológico, a gente falou do caso onde o artigo ele é permitido, tá? Onde ele é admitido. Mas existem casos onde não admitem o artigo. Existem casos onde esse artigo não é admitido. Nomes de cidades, tá? E nomes de pessoas. Que pessoas são essas? Pessoas famosas. Tá, galera? Nome de cidades, nomes de pessoas, nomes de cidades. Certo assim? Nome de pessoas famosas. Certo? Nome de pessoa, mas pessoa sempre pessoas famosas, tá? Não é qualquer pessoa. Exemplo aqui, ó. Nas próximas férias, visitaremos Fortaleza.
Colombo chegou à América em 1492. Galera, perceba que aqui, ó, eu tenho Fortaleza, nome de cidade, e aqui eu tenho Colombo, pessoa famosa. Pessoa esta que aí eu não inseri em nenhum dos casos o artigo. Partindo da regra de que não admito o artigo em nome de cidade, nome de pessoa famosa. Tá? Segue a regra aqui. Mas tem uma exceçãozinha quanto à regra. Se por um acaso o nome da pessoa ou da cidade vier caracterizado, vier qualificado, ou seja, junto de um adjetivo, o artigo é admitido sim. Vamos ver isso aqui, tá? Visitaremos nas próximas férias. Vou botar aqui, tá? Nas próximas férias visitaremos a Fortaleza das Belas Praias. Perceba, agora eu tenho, ó, Belas Praias, que vai aí qualificar, que vai caracterizar Fortaleza. E com isso, o artigo ele é admitido, certo? Já no outro caso, referente ao exemplo aí com Colombo, a gente poderia colocar assim, ó. O sonhador Colombo chegou à América em 1492. Perceba, galera, que antes de Colombo agora, eu inseri esse termo aqui, esse adjetivo, sonhador. Então, eu qualifiquei o substantivo Colombo. Eu qualifiquei esse nome, assim como eu qualifiquei o nome Fortaleza, o nome da cidade. E aí admite-se, por obrigação, o artigo. E aí é nesse ponto que a gente deve ter bastante atenção lá na prova. As bancas se utilizando disso, tá? Então, são esses pontinhos aí que a gente tem que ter bastante atenção. Existe também casos que são opcionais, tá? E não mais que não é permitido utilizar, tá? Mas dentro de um quadro opcional, você utiliza ou não utiliza. Vamos lá. Quadro opcional. Nomes, nome de pessoa, tá? É opcional, nome de pessoa. E antes de pronome possessivo. São casos opcionais, certo assim? Então você começa, de uma certa maneira, ver que mesmo um artigo começa a se relacionar de maneira direta ou indireta com outras classes gramaticais, assim como a gente viu com o substantivo, tá? Lá atrás. E é sempre assim, elas se relacionam, porque vamos pensar que as palavras não estão soltas, né? Elas vão estar sempre inseridas dentro de um texto. E é aí que você entra, né, nesse aspecto da atenção, desse reconhecimento. Por isso que a gente não pode trabalhar esses conceitos de maneira, né, dentro da decoreba. Jamais. Tá? Senão a gente vai se perder e não vai entender. Tá? Dentro ainda de uma língua, né, que é supermutante, ou seja, está em constante transformação. Tá certo? Por exemplo,
Quero a sua opinião. Quero sua opinião. Perceba, ó. Quero a sua opinião, quero sua opinião. Nesse caso aqui, eu tenho o pronome possessivo sua. E o artigo é que ele passa a ser o quê? Opcional. Eu utilizo ou não utilizo. Vai estar correto. Tá certo? O mesmo com o nome de pessoa. Marcelo veio à sua procura. Marcelo veio à sua procura. O Marcelo veio à sua procura. Ambos os casos aí, o artigo vai estar aparecendo da maneira correta. Mas eu tenho que ter isso em mente e provavelmente não é esse caso que a banca vai cobrar. Não é este caso que a banca vai exigir. Tá? Provavelmente dentro de um texto onde aparece a exceção que foi então lá em cima. Quando o nome da cidade, o nome da pessoa aparece qualificado ou não. Será que eu recebo? Será que eu não recebo? E aí agora a gente já sabe. Então temos que nos atentar a isso. Tá certo? Outra coisa que a gente tem que estar sempre em mente, como eu já falei que as classes gramaticais elas se relacionam dentro do texto e com o artigo não é diferente, né? Já foi dito aqui. O artigo, ele se relaciona, ele acaba se relacionando com a preposição. Tá? Com algumas preposições. Lembrando que a preposição, a gente vai ver na aula futura, ela tem uma função de conexão, de conector lá dentro do texto. E Hugo, quais preposições, por exemplo, o artigo se relaciona? Preposição de, preposição a, preposição em, tá? São algumas. Por exemplo, eu posso utilizar o artigo a, de mais a, eu vou ter da. Se for um o, eu tenho do. A mais a, eu vou ter aí uma preposição em específico. A preposição a mais o artigo a, eu vou ter o acraseado, tá? Que a gente vai ver também em outra aula futura. Em mais a, em mais o, eu tenho na e tenho no. Tá? São alguns dos exemplos que o artigo relaciona-se com a preposição. O a também se relacionando com o artigo o, formando o ao. Então, olha, algumas das relações. Isso dentro do texto, gerando sentido ao texto. Tá? Para fazer com que ele fique mais claro, mais coeso para quem está lendo. E que essa mensagem seja cada vez mais o que? Precisa. Tá certo assim? Então é interessante eu ter isso em mente quanto ao uso das preposições. Certo? Juntamente com os artigos. Então, essa soma que o artigo faz aí com a preposição. Certo? Buscando, saindo do campo morfológico agora, e o artigo dentro do campo semântico, ele está sempre relacionado a depender, vai estar lá dentro do contexto. Né? Qual o propósito do autor, que mensagem quer ser atribuída, essa específica. Então é aí que a banca está cobrando. E dentro do campo semântico, lá através do contexto, é onde vai aparecer os chamados papéis discursivos. Tá, galera? E aí, através do artigo, determinado contexto, a gente vai ver isso nos exercícios lá no Resumex. A gente vai ter assim, por exemplo, situações onde o artigo vai individualizar, onde o artigo vai generalizar, onde o artigo vai aproximar, tá? Onde o artigo vai depreciar ou apreciar o termo apresentado, é claro, sempre relacionando-se com um termo. E esse termo, galera, o substantivo, tá? Eu não posso esquecer disso, sempre relacionando-se com o substantivo. Isso dentro do campo semântico. Por isso que eu falei,
por mais que ele seja uma classe gramatical fácil de memorizar, ele está embutido num contexto maior. E é aí que a gente se perde, tá? Por conta disso aqui. Um outro ponto é o sintático. Tá? Quando eu pensar em sintático, eu tenho que pensar em estrutura. Estrutura da frase, estrutura da oração. E o artigo vai exercer uma função específica de adjunto adnominal. É o termo que está sempre próximo ao substantivo dentro da oração. A gente vai se aprofundar mais nisso quando a gente chegar na parte sintática, lá no período simples, certo? Mas é interessante eu enxergar desde já que eu exerço uma função sintática, uma função de estrutura, mantendo ainda, é claro, essa relação com o substantivo, certo? Porque dentro da classe dos nomes, já foi dito aqui, o substantivo é o principal, ele é o centro, ele é o núcleo. E esse artigo vai estar sempre em torno dele, tá certo assim? Sempre vai estar próximo dele. Só coloco aqui, tá? Ó. A bela menina saiu. Se eu for analisar dentro do aspecto morfológico, eu tenho artigo que está concordando com o substantivo menina, concordando em gênero, né, feminino, e também em número. Se eu for comparar dentro do aspecto semântico, eu vou estar, uma das características aí é determinando e também no processo de apreciação desse substantivo. Não é assim? E outra coisa que eu consigo enxergar aqui, dentro do campo sintático, é a função de adjunto adnominal. Por quê? Está junto de quem? Do nome. E esse aqui o substantivo. Tá? Dentro da parte de estrutura, dentro da parte sintática. E como eu disse, a gente vai aprofundar isso aqui lá dentro do campo sintático, lá no período simples, certo? Então, vimos dentro do campo semântico, vimos dentro também do campo sintático. Outra coisa, e que a gente não pode esquecer enquanto observação, é que toda palavra que antecipada a ela existe um artigo, com o artigo, ela torna-se substantivada, tá certo? Ela vai transformar esse outro termo em um substantivo, tá certo? Um exemplo, ó, que é outra habilidade que nós já falamos aqui, já citamos, eu vou estar ressaltando bastante isso, dessa variação, dessas mudanças que as classes gramaticais, essa habilidade mutante que as classes gramaticais têm, implicando sempre a ideia do sentido, tá certo? O menino bom, comprou um lanche. O menino bom comprou o lanche, certo? Eu tenho aqui menino, substantivo. Nós aprendemos isso já na aula anterior. É o nome, né? Beleza. Aqui eu tenho um adjetivo. Por quê? Está caracterizando quem? O nome. Perceba que aqui eu tenho um artigo o, concordando com quem? Com o nome, com o substantivo. Menino, certo? Em gênero, em número, tá? Esse bom aqui é um adjetivo, mas eu posso colocar o bom
o bom acabou de comprar o lanche. Galera, ó, é claro que eu estou pegando isso do fragmento de texto, tá? Fazer um recorte textual. O menino bom comprou um lanche. Esse bom aqui é um adjetivo. Nesse caso aqui, bom, assuma do papel. Ele é um adjetivo substantivo. É um adjetivo substantivado, que a gente chama, tá? E esse artigo está se relacionando com quem? Concordando com quem? Com ele. Tornando um substantivo, certo? Nesse segundo exemplo, o bom acabou de comprar um lanche. Eu posso colocar aqui esse bom. Hugo, como é que eu sei que esse bom é o menino? Eu estou pegando aqui, fazendo referência, tá, de um exemplo com o outro. Mas geralmente no texto, isso também nos é apresentado. Tá? Se a gente tiver um pouco de atenção, isso no texto nos é apresentado. Então, perceba que, independente da classe gramatical, no caso é um adjetivo, geralmente é um adjetivo, assume muitas vezes o papel substantivo, quando eu utilizo o artigo para determiná-lo, tá? De forma específica ou de maneira generalizada, certo? Então eu tenho que estar atento ao que cai na prova. Identificação desse artigo, tá? Porque o artigo, eu muitas vezes gera confusão com outras classes gramaticais. A gente vai ter uma aula específica para isso, tá? Essa questão da identificação. E outra coisa, a gente não pode esquecer, quanto ao artigo, os papéis discursivos dentro do contexto, tá? Os principais casos onde admite e não admite, é interessante guardar isso na prova, para a prova. E sempre essa relação com outras classes, como já foi mostrado aqui, com as preposições, por exemplo, tá certo? Então fiquem bastante atentos a isso, beleza, guerreiro? Vamos estudar isso, focado nisso aí, resolvendo essa questão de resumex, tá? Para tirar todas as dúvidas, e não banalize essa classe gramatical, que com isso você vai ter mais sucesso e vai conquistar o seu objetivo, certo? Forte abraço, até a próxima aula.